Vamos para mais uma lição. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8, data dia 23 de agosto de 2026, próximo domingo. Nós estudamos já a lição de número 7, no domingo que passou, juntamente nas congregações, e foi uma lição maravilhosa. Podemos ver como o Espírito Santo ele soprou na vida ali do apóstolo Paulo, principalmente na cidade de Éfeso, e como a mensagem do Evangelho impactou aquela cidade, vidas foram transformadas, a ponto de toda a Ásia Menor, a palavra de Deus ter alcançado o coração de todas as pessoas ali que moravam naquela região. Então foi um mover extraordinário, né? E como o poder de Deus ele não está limitado a somente uma localidade ou uma época, ele é atemporal, ele está em todos os tempos, basta buscarmos ao Senhor. Falamos também sobre os movimentos, né? Do sopro do Espírito Santo que aconteceu desde a igreja primitiva, ao longo dos séculos, até chegar recentemente, como foi relatado na revista, nos Estados Unidos. Então, o apóstolo Paulo teve êxito, foi uma lição extraordinária. Podemos extrair bastante lições importantes para a nossa vida, na questão literária e também prática, para colocarmos em prática, buscarmos de fato o Espírito Santo para que pessoas possam ser alcançadas. Amém? Então, a função da busca do Espírito Santo sobre a nossa vida, né, da unção do Espírito Santo é para que o Espírito Santo possa habitar na nossa mente, no nosso coração e que sejamos testemunha. A virtude do Espírito Santo é que nós sejamos testemunhas do Senhor, falando concernente o amor dele e alcançando também vidas. O Espírito Santo ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a lição de número 8 é uma lição muito importante, é uma lição extremamente importante, principalmente para líderes de igreja, para as pessoas que estão à frente de trabalho. Nós precisamos entender o quão nós precisamos estar sempre em alerta, né? A lição de número 8 vai falar exatamente sobre isso, a despedida em Éfeso, quando o apóstolo Paulo despediu ali dos irmãos na cidade de Mileto, e ele deu a sua continuidade, né, para a sua viagem missionária. Mas ali foi uma despedida entre lágrimas, com certeza, e também o apóstolo Paulo alertando os presbíteros, né, os bispos daquela igreja, os pastores, a permanecerem fiéis à palavra do Senhor. Então, vamos juntos aqui aprender essa lição tão maravilhosa que vai nos dar um subsídio tremendo para a nossa preparação da Escola Bíblica Dominical e o nosso crescimento também pessoal e espiritual. Amém? Cuidando de nós mesmos e também do rebanho de Deus, como vai dizer aqui no texto áudio. Amém? Então o texto áudio vai dizer: olhai, pois, por vós. Paulo está falando para os irmãos ali, principalmente os líderes da igreja. Olhar primeiro para vocês mesmos e depois por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem constitui cargo ministerial é o Espírito Santo. Ele não falou assim na primeira viagem missionária de Paulo? Separai, pois, para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, o Espírito Santo ele vocaciona, ele capacita, mas o próprio Paulo ele vai alertar os irmãos dizendo assim: olhar primeiro para vocês mesmos, para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus, e depois para o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos separou, para vocês serem o quê? Bispos. E qual a finalidade de ser bispo, de ser pastor? Apacentar a igreja de Deus. Sobre qual a incumbência, irmãos? Que ele resgatou. Quem? O próprio Deus resgatou, o próprio Senhor resgatou com seu próprio sangue. O próprio Jesus resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. Então, olha a finalidade disso. Olhar por nós, olhar por o rebanho, do qual o Espírito Santo vocacionou vocês para bispos, a fim de vocês fazer o quê? Apacentar a igreja de Deus, né, do qual o próprio Jesus comprou com seu próprio sangue. Então, isso daí tem que estar intrínseco na nossa vida, na nossa mente, entender essas questões aqui na parte prática, porque o apóstolo Paulo soube dessa necessidade e dessa responsabilidade de alertar a igreja entre lágrimas, né, e súplicas para que eles pudessem continuar perseverando na doutrina do Senhor, no ensino do Senhor. Amém? A verdade prática, a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade. Então, quando a igreja ela continua direcionada por Deus, né, sendo aprovada pelo próprio Deus, a igreja é aprovada por Deus e pelo Espírito Santo? Sim. Como que eu sei disso? Apocalipse capítulo 2 e 3. Jesus ele endereçou ali
Na Ásia Menor mesmo, as 7 cartas da igreja da Ásia Menor dizendo, conheça as tuas obras. E vai colocar tudo ali, uma recomendação do que eles precisavam continuar fazendo, do que eles precisavam mudar e de como eles precisavam continuar perseverando até conseguir a coroa de glória, do qual cada igreja vai receber ali as suas recomendações. Então a igreja é preservada quando líderes cuidam do rebanho com fidelidade. Então, quando há fidelidade no ensino expositivo, quando há fidelidade com a palavra e principalmente a submissão ao Espírito Santo, a igreja cresce sadia para a glória de Deus. Amém, irmãos? A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o versículo de número 17 até o 25, e depois no versículo de número 36 até o versículo de número 38. Aqui no versículo de número 17, só para os irmãos entenderem, vai falar justamente da despedida do apóstolo Paulo em Éfeso. No versículo de número 17 vai falar que de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Só que para nós entendermos aqui o contexto histórico, o panorama histórico e também o tempo de duração de Paulo chegar à cidade de Mileto, houve um período ali. Ou seja, a lição de número 7 para a lição de número 8 foi aproximadamente cerca de 5 a 7 meses. Amém? Ou seja, Paulo estava em Éfeso e da cidade de Éfeso, ele já não despediu dos irmãos aqui e foi embora. Não foi no outro dia, abruptamente, assim, fiquei aqui com vocês durante esse tempo, né? Durante os 3 anos, admoestando, falando das coisas. Não, Paulo, logo no início, no versículo de número 1, do capítulo de número 20, ele vai fazer uma viagem, né? Ou seja, ele vai continuar a sua viagem missionária, saindo ali de Éfeso, indo para Macedônia, passando pela Caia, pela Grécia, amém? E de lá, ele colocou no coração de ir para a Síria de navio, mas foi impedido pelos irmãos. Olha quanta coisa aconteceu. Um período de 5 a 7 meses aconteceu isso. E depois dele ser impedido por cilada ali dos judeus, ele voltou pela Macedônia, contornando, chegando a Filipos, e de Filipos chegou até Troade, voltando por navio, voltando a pé. Irmãos, sabe quanto tempo que deu essa viagem? 5 meses. Sabe quantos quilômetros que ele percorreu? Cerca de 1.800 a 2.000 quilômetros. Tanto de navio, como também a pé. O próprio Paulo ele teve que fazer caminhada a pé, nós iremos ver ao longo dessa lição. Então, essa despedida não foi uma despedida na sequência da lição de número 7, do qual nós estudamos. Não foi uma despedida assim que ele fez um mover do Espírito Santo e aconteceu coisas maravilhosas, ele se despediu da igreja. Não. Ele continuou ali com os irmãos em Éfeso, na lição de número 7. Aconteceu tudo o que aconteceu na lição de número 7. E depois ele pegou e foi do versículo de número 1 até chegar no versículo 17. Houve um período de 7 meses, irmãos. Um período grande, aproximadamente de 5 a 7 meses. Não posso falar assim com exatidão. Obviamente que ele ficou 3 meses, principalmente ali na Caia, na cidade de Corinto, na Grécia. E depois ele saiu da cidade da Grécia, percorrendo todo esse território grande, ou seja, hoje da Grécia para a Turquia, esses 2 países. A Ásia Menor, a Turquia, e a Grécia, né? A Macedônia ali, são 2 países que se dividem pelo mar, principalmente ali Egeu. Paulo percorreu de ida e volta cerca de 1.800 a 2.000 quilômetros, amém? Tanto de navio como a pé. Então, eu vou fazer aqui uma descrição bem rápida. Eu fiz aqui a minha colinha e aqui nós iremos entender um pouco, até chegar no versículo de número 17, amém, irmãos? Então, nós precisamos entender a palavra, entender também o contexto histórico, panorâmico do que acontece. Vocês queiram ministrar a palavra de Deus, nós, né, que iremos ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, precisamos entender e fazer esse pano de fundo para não perder todo esse tempo, né, todo esse período aí que ele ficou fazendo essa viagem missionária até chegar de novo próximo de Éfeso, ou seja, na cidade de Mileto. Observe que ele se despediu dos irmãos, a despedida ali dos irmãos que moram, né, em Éfeso, mas ele não chegou nem mesmo a Éfeso, ele chegou ali na cidade de Mileto, amém? Então, Atos capítulo de número 20, versículo de número 1 a 3, a origem, né, Paulo estava ali em Éfeso, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e o trajeto de ida, ele parte em direção ao norte e atravessa para a região da Macedônia, visitando cidades como Filipos, Tessalônica e Bereia. O destino final dele, da ida dele, era a Grécia, a Caia, onde permaneceu por 3 meses, principalmente na cidade de Corinto. Isso daqui está nos versículos 1 até o versículo de número 3.
Houve uma mudança de rota? Sim. E o seu retorno também. Então, Atos, do versículo de número 3 até o versículo de número 12, Paulo, o desvio, né? Paulo pretendia navegar diretamente da Grécia para a Síria, iria ser um destino, né? Um percurso bem longo pelo mar, que é muito longe, é a contramão, se você for ver pelo mapa, é muito longe, mas descobre uma cilada dos judeus. Então os judeus iriam querer fazer cilada contra o apóstolo Paulo, ele descobre isso de antemão e por sua segurança decide fazer o trajeto de novo terrestre, de volta pelo norte. Ou seja, ele iria navegar ali, sairia de Corinto e navegaria ali até a Síria. Mas depois que ele descobriu esse plano contra a vida dele, ele volta a pé, principalmente ali na região da Macedônia, fazendo esse trajeto a pé. Então ele faz o retorno pela Macedônia, refaz o caminho por terra até Filipos. Então ele percorre ali de Corinto até Filipos andando, ele não vai ali por navio, haja vista que iria ter uma cilada para ele ali, ele poderia perder a sua vida. Então ele, né, precavido, faz essa viagem voltando para a Macedônia. Ele cancela a viagem dele para a Síria e volta pela Macedônia. Atravessa a travessia marítima. Daí sim, quando ele chega a Filipos, de Filipos, Porto de Neápolis, está na palavra de Deus aqui, do versículo 3 até o versículo de número 12, embarca e navega até Troade, a Ásia Menor. Ou seja, ele saindo da Grécia, já chegando à Ásia Menor, que é Troade, principalmente ali no comecinho hoje da Turquia, onde permanece por 7 dias e percorre, e da onde acontece o episódio da ressurreição de Eutico, né? Onde os irmãos sabem, um jovem ficou lá no terceiro andar, e Paulo discursando ali, ele perdeu o sentido, né? Chegou a dormir de fato e caiu do terceiro andar, e ele chegou a morrer. E o apóstolo Paulo fez oração ali, falou com os irmãos e ele voltou à vida. Foi uma coisa extraordinária que aconteceu ali em Troade. E ele, né, reanimou, eles se alimentaram e depois Paulo continuou o seu discurso até pela manhã. Até no outro dia ainda Paulo discursou durante um período grande. Ficou ali em Troade durante 7 dias. Então o trecho final, até ele chegar a Mileto de Troade, aí está do versículo de número 13, capítulo de número 20, até o versículo de número 17. Então, Troade a Assos. Paulo saindo depois de 7 dias em Troade, ele vai para a região de Assos. Paulo faz esse trecho a pé, por terra, enquanto sua equipe vai de navio. E de Assos ele chega até Mileto. Então Paulo embarca novamente e o navio navega para o sul, passando pelas ilhas de Mutilene, que é Lesbos, Quios, que hoje a cidade ainda permanece como Quios, e Samos, também que permanece hoje a cidade com esse mesmo nome, Samos. Interessante que ele percorrendo essa região de Assos até Mileto, ele passa principalmente por as duas regiões, como nós estudamos Paulo entre os filósofos, ele passa entre essas duas regiões. Que região que é? De Samos até chegar à região de Mileto. O primeiro homem a ser considerado, né, um filósofo, filia significa amor, né, filia, e sofia significa sabedoria, ou seja, amor pela sabedoria, filosofia. O primeiro filósofo a ser considerado um filósofo foi Tales de Mileto, que é da região da Turquia. E depois ali próximo, né, está entre a Grécia e a Turquia, Paulo ele passa também por Samos. O primeiro a ser chamado de filósofo foi Pitágoras de Samos, que hoje tem no ensino, né, da escola, principalmente na área da matemática, a sua teoria de Pitágoras, né? E isso é desenvolvido hoje na matemática. Então, esses dois filósofos, Paulo passou pelas cidades deles de Assos até Mileto. Como falamos sobre os filósofos, então esses dois filósofos, o Tales de Mileto, ele foi considerado o primeiro filósofo, mas não foi chamado de filósofo, aí sim, Pitágoras de Samos, um pouco depois, foi chamado de filósofo. Usou a primeira palavra filósofos com a vida, né, de Pitágoras. Pitágoras de Samos, ele foi intitulado o primeiro filósofo a ser chamado de filósofos, mas antes dele houve Tales de Mileto, do qual fundou a sua escola lá em Mileto. E Paulo, justamente em Mileto, ele vai fazer o seu discurso de despedida para os presbíteros, os irmãos ali na cidade de Mileto, aproximadamente 50 quilômetros ao sul de Éfeso. Então, Paulo, ele navegou, atracou em Mileto, cerca de 50 quilômetros ao sul de Éfeso. Paulo optou por não parar em Éfeso para não se atrasar, pois o que Paulo desejava
era chegar a Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja e de Éfeso para se reunirem com ele. Ou seja, chame os presbíteros lá da igreja, lá de Éfeso, para se reunir, para que eu possa passar as últimas instruções. E foi um mover também maravilhoso, extraordinário. Amém, irmãos? Então, que gloriosa, né? Essa interpretação da Bíblia. Como a Bíblia ela é tremenda, né? Então, Paulo ele vai se despedir dos irmãos, mas esse inteirinho de espaço de tempo do capítulo 19 ao capítulo de número 20, principalmente ali no início do versículo de número 1 até o versículo de número 17, foram cerca de 5 a 7 meses, do qual Paulo saiu da Ásia Menor, que é a Turquia, foi até para Macedônia, passando da Grécia, voltando de novo pela Macedônia. Ele queria fazer uma viagem para a Síria, e ali Paulo ele volta, encoraja os irmãos, e nós iremos continuar na lição agora. Demorou um pouco, usei um pouco do tempo, mas foi necessário para a gente não entender, né, que Paulo fez a despedida depois do mover do Espírito Santo ali em Éfeso. Paulo não se despediu naquela hora. Demorou ainda 5 a 7 meses para se despedir dos irmãos, haja vista que ele tinha empreendido uma outra viagem missionária, saindo da Ásia Menor para a Macedônia, Grécia, e depois retornando para a Ásia Menor, principalmente ali na cidade de Mileto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, então, na introdução. Essa lição acompanha a comovente despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso. Na onde? Em Mileto, antes de sua saída definitiva da Ásia. Trata-se do único discurso registrado de Paulo dirigido exclusivamente a líderes cristãos, do qual ele exorta ao cuidado do rebanho, alertando contra falsas doutrinas. Ele reafirma a fidelidade ao ensino apostólico. Então a lição vai falar principalmente sobre isso daí. O tópico de número 1 vai falar sobre a fidelidade, com seus 3 subtópicos. O tópico de número 2, Paulo vai advertir os presbíteros da igreja, os pastores da igreja ali de Éfeso, a permanecerem fiéis e principalmente cuidadosos contra os falsos mestres. Nós iremos aprender também. E na lição, no tópico de número 3, com os seus 3 subtópicos, o cuidado pastoral do apóstolo Paulo com os líderes da igreja, ou seja, o cuidado que ele tinha. Por que ele precisou? Ele poderia muito bem sair ali de Corinto, né, da região ali da Grécia, e percorrer diretamente para Jerusalém, mas não, ele voltou, fez todo esse trajeto por causa do amor que ele tinha para com a igreja do Senhor, para alertar a igreja do Senhor. E é isso que nós iremos empreender e estudar logo no tópico de número 1. O tópico de número 1, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Então, os seus 3 subtópicos vai falar sobre fidelidade. O ministério de Paulo sendo fidedigno à chamada missionária, do qual o Senhor, o Espírito Santo, o chamou, e do qual ele vai também passar para os irmãos, os presbíteros ali da igreja, na cidade de Éfeso, do qual eles estão empregados ali de cuidar da palavra na cidade de Éfeso. Amém? O subtópico, um ministério vívido, com coerência e entrega. Então, qual foi, né, a maneira que o apóstolo Paulo exerceu o seu ministério? De forma vívida, com coerência e também de entrega, irmãos. Então, ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda a humildade. Então, ele faz o quê? Ele recorda, ele começa ali o discurso dele recordando os presbíteros de Éfeso que ele serviu a igreja ali em Éfeso, os irmãos, né? Ainda que ele pregou na sinagoga 3 meses, ainda que ele ficou, né, na escola de Tirano, ele ficou ensinando os irmãos ali. Então ele pregou de que forma, irmãos? Com toda a humildade, com lágrimas e provações. Significa que houve o quê? Uma entrega. Demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Então o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento. Então Paulo ele poderia muito bem, né, ele falar assim, eu vou recordar tudo, os 5 meses, 5 a 7 meses que eu fiquei ausente, eu vou recordar para vocês o que eu fui. Vamos trazer para os nossos dias de hoje? Irmãos, eu dou risada, assim, irmãos, não é por questão de blasfemar nem nada, ou de ser sarrista, mas se nós colocarmos, né, nos nossos dias de hoje, um pouco mais para frente, a gente vai ver um pouco sobre essa questão dos superapóstolos, do qual o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar ali para os irmãos de Corinto. Eu, porventura, fui diferente a esses superapóstolos, do qual vocês hoje veneram, né? Vocês hoje colocam em destaque. Eu não fui inferior, pelo contrário. Então,
Ele poderia recordar os presbíteros de que forma na cidade de Éfeso? Ele poderia falar assim, olha, vou falar dos dias de hoje, né? Ou naqueles dias também, porque já existia já os superapóstolos. Ele poderia falar assim, ó, vocês precisam se espelhar em mim. A unção do Espírito está comigo. Eu sou um apóstolo abençoado. Olha o que eu fiz aqui na cidade de Éfeso. Vocês têm que fazer igual, né? Eu tenho a unção do Espírito Santo. Ao mover, o sopro de Deus veio sobre esse lugar. Ele poderia muito bem, ele poderia se gabar, irmãos. O apóstolo Paulo poderia se gabar, ele poderia recordar os presbíteros da igreja que ele serviu do mover do Espírito Santo. Falar, se não tivesse, já pensou se ele engrandecesse? Se eu não tivesse buscado o Espírito Santo, né? Aqueles 12 jovens não fossem cheios do Espírito Santo, não acontecesse nada disso, Éfeso nem teria igreja. Ele poderia recordar isso, vocês têm que ser desse jeito aí. Não, olha o jeito que ele recorda a igreja. Ele recordou aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda humildade. Ele se serviu a igreja com lágrimas e provações. Ele não usou em nenhum momento, né? Ele poderia usar isso daí. Ele não usou em nenhum momento a recordação que ele passou pela igreja ali em Éfeso, momento de glória. Pelo contrário, ele simplesmente demonstrou que ele passou por provações. Ele, com toda humildade, ele passou por provações com lágrimas, né? E hoje parece que é fraqueza. Você vê alguém hoje na internet, nas redes sociais, falando, eu sou o principal dos pecadores. Paulo está registrado, ele falou que ele é o principal. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Ele vai escrever para Timóteo, dos quais eu sou o principal. Isso daí é uma questão de desonra na igreja hoje, dos dias de hoje, contemporâneo, odierno, que nós estamos vivendo. E Paulo, ele falou para os irmãos, não foi nem como se fosse vergonha, ele falou para os irmãos, olha, eu servi com toda a aprovação possível, com humildade, com lágrimas. Ele não se vangloriou em nenhum momento. Ele aconselhou os irmãos a serem dessa forma. Mas ele quis passar para os irmãos o quê? Que é necessário, mesmo com provação, mesmo com lágrima, né? E mesmo com dificuldade, acima de tudo com toda a humildade, sabendo que a nossa capacitação vem do Espírito Santo, não vem de nós mesmos. Então o apóstolo Paulo, um ministério vívido, com coerência e entrega, irmãos, só pode acontecer quando a pessoa ela é humilde. Só pode acontecer quando a pessoa ela tributa tudo para Deus e para o Espírito Santo, na vida do servo do Senhor. Entrega total. Quebrantamento e perseverança. Se não houver quebrantamento e perseverança, de nada adianta. Qualquer líder, irmão, não adianta. Não importa o ministério que você esteja exercendo, seja a liderança local da igreja, seja no ensino, seja líder dos jovens, não importa. Se não houver quebrantamento e não houver perseverança, não acontece. De que forma? Da maneira mais simples, singela, humilde, do qual o apóstolo Paulo ele passou ali. Ele falou as suas derrotas, né? Vamos se dizer assim, nos dias de hoje seria derrotas, né? Porque as pessoas não falam sobre as suas dificuldades, pelo contrário, fala só sobre vanglória, grandes êxitos. Paulo ele não quis focar nisso. Então, de que vai me adiantar, né? Vamos fazer essa interpretação dessa forma. O que adiantaria ele pegar e falar assim, ó, eu cheguei lá e 3 anos só foi bênção e unção do Espírito Santo. Vocês têm que ser assim também. E quantas igrejas hoje, principalmente o tópico 2 que nós iremos estudar, eles colocam, né, esses pormenores, essas coisas que atraem multidões, atraem pessoas, não é? Esse poder, né? Eu coloco entre aspas porque às vezes você coloca até mesmo a descrer pelo tanto falta de humildade e ego e a pessoa se achar que ela é a última bolacha do pacote, ou seja, ela se achar o topo mais do que todos ali saindo, né? Querendo se exaltar acima do qual a Bíblia não manda nós nos exaltarmos assim. Pelo contrário, fala que haja em vós. Paulo vai escrever para a igreja ali, os filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que é esse? De vanglória? Não. Sentimento de submissão, humildade, até chegar à morte de cruz. O Jesus chegou, sendo Deus, chegou à forma humana, de servo, até chegar à morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, deu o nome que é acima de todo nome, para que todo joelho e toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, o compromisso de Paulo de anunciar todo o conselho de Deus, falando sobre a coerência, principalmente a coerência bíblica,
Então, qual que era a intenção de Paulo? Anunciar todo o conselho de Deus. Ele falou isso, ó, eu anunciei entre vocês todo o conselho de Deus. Eu não deixei nada de fora. Proclamando principalmente arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Assim, vida e mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. Então, a vida nossa, né? Por isso que no textuário vai dizer, olhar por vós mesmos, depois por rebanho, do qual o Espírito Santo capacitou vocês, né? Para que vocês possam apacentar a igreja de Deus, do qual o próprio Jesus comprou com o seu próprio sangue. Então, a coerência bíblica é que nós anunciamos todo o conselho de Deus. E quantos anunciam só pela metade? Só o que convém? É só as bênçãos, só a glória? E onde está o arrependimento? Jesus anunciou o arrependimento. Marcos 1,15. Primeira mensagem de Jesus foi: o reino de Deus está próximo e está cumprido. Arrependei-vos, pois, e crede no evangelho. Depois, durante o seu ministério, ele também falou para os discípulos para pregar o evangelho do arrependimento. E lá em Lucas, no capítulo de número 24, quando ele está sendo assunto ao céu, depois que ele ressuscitou, ele vai dizer, ó, não era conveniente que acontecesse tudo isso, do qual estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, que teria que acontecer comigo, e em seu nome, em meu nome, se pregasse o evangelho do arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém, do quais vocês são testemunha. Então, Lucas 24, a partir do versículo 45 em diante, o próprio Jesus ele vai falar sobre isso, o evangelho do arrependimento. Amém, irmãos? João Batista pregou o evangelho do arrependimento. Pedro pregou o evangelho do arrependimento, quando teve 3.000 conversão ali. As pessoas elas ficaram tão atônitas quando o discurso de Pedro, diante daquela multidão, depois da descida do Espírito Santo, qual que foi? Receba isso, receba aquilo? Não. Vocês crucificaram, mas vocês precisam se arrepender. E aí, o que aconteceu? 3.000 pessoas se renderam. E a maioria daquelas pessoas, quando elas estavam ouvindo ainda o discurso do apóstolo Pedro, ele falou assim, o que faremos, então? O que eu vou fazer? Eles ficaram tão comoventes, o que faremos? E na história da igreja, irmãos, como nós estudamos avivamento na lição de número 7, na história da igreja, Jonathan Edwards, ele é conhecido com o seu único sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, se não houver mensagem de arrependimento, de nada acontece. Pesquisa, entra lá na internet e pesquisa. Quais são os canais gospel que mais crescem? É do ensino sistemático da palavra? Não. É sobre alerta? Não. O que é? É só sobre bênção, é só um evangelho fácil, de facilidade, tranquilo. Você não vê nada de mensagem de arrependimento, você só vê só coisas leves, light, que não muda a vida de pessoas. E Paulo ele falou assim, eu não vos anunciei coisas supérfluas, mas foi todo o conselho de Deus para que vocês não apoiassem doutrina humana, principalmente para a igreja de Corinto, ele vai falar isso. Quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas estive com vocês de temor e tremor. E eu não vos anunciei outra coisa, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, a nossa mensagem, ela tem que ser coerente, tem que ter uma coerência bíblica, do qual abrange todo o conhecimento de Deus, e principalmente na questão do arrependimento, para que o Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No versículo seguinte, do pecado porque não crê em mim. O próprio Jesus vai dizer isso. Da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Então, o maior pecado que o ser humano pode cometer não é simplesmente o pecado cotidiano da vida social, da vida corriqueira, ou dos seus anos de vida. O maior pecado que uma pessoa pode cometer é de não crer em Cristo. E Jesus falou assim, quando o Espírito Santo ele vier, e veio na vida dos discípulos ali no derramamento do Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. E se não anunciar o evangelho do arrependimento, como que vai ter conversão de alma? Como que vai haver arrependimento? Porque, irmãos, a tristeza do mundo gera morte, mas a tristeza que vem de Deus gera arrependimento, gera alegria depois, né? Aleluia. O subtópico de número 2, fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas e preservar a igreja. Então, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Então, de que forma que o apóstolo Paulo ele permaneceu, né? Ele falou que pregou com todo o conselho de Deus, mas de que maneira? De forma utilizando a sã doutrina, ou seja,
O que significa sã doutrina? A sã consciência do ensino que existe nas Escrituras Sagradas. Então a fidelidade apostólica envolve um certo zelo. É necessário, principalmente nós que somos da área da educação, nós precisamos zelar e haja dedicação ao ensino. Então, para preparar uma aula da escola dominical, não é simplesmente pegar a revistinha, abrir e ler. É pesquisa, é leitura, é oração, é estudo, e isso demanda muito tempo. E Paulo teve esse zelo, o zelo principalmente da verdade. Então a fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina, não é? A sã doutrina, ou seja, doutrina significa ensino, e vigilância contra o erro, para não falar baboseira, para não sair da Escritura Sagrada, fazendo uma boa interpretação da palavra de Deus, porque a Bíblia ela se interpreta por si própria. Mas existe ali uma exegese, uma hermenêutica da palavra de Deus. E o Espírito Santo nos ensina ainda, irmãos, a entendermos a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente, não lance em rosto. Amém? Então a fidelidade apostólica como guarda da verdade é necessário para os líderes da igreja, como foi necessário Paulo falar para os líderes da igreja ali em Éfeso, na cidade ali de Mileto, para os presbíteros e os obreiros ali, que era necessário anunciar a palavra de Deus com zelo, estudando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus, e principalmente a mensagem positiva da palavra de Deus, do qual é necessário pregar nos dias de hoje, ensinar nos dias de hoje. Ah, mas Jesus ensinou? Ensinou. Jesus ensinou. Depois que Jesus ressuscita, a primeira coisa que acontece, ele vai ali com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos cabisbaixos ali, um falando com o outro, todo mundo triste com a morte de Jesus. Passaram-se 3 dias, Jesus ele vai se apresentar ali do lado dos 2 discípulos. E ele vai perguntar, do que vocês estão tristes, né? Por que seus rostos estão tristes? Do que vocês estão falando? E os discípulos vão falar, vocês não sabem o que aconteceu? Do qual nós achávamos que era o Messias, o Cristo, o Jesus que morreu e tal. E no final, Jesus vai falar assim, ó nestos e tardios de entendimento, para compreender tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. E depois vai dizer o texto, e Jesus expunha-lhes a palavra de Deus, explicando ali, né, a palavra de Deus de forma sistemática, usando a sã doutrina, que era necessário que tinha que acontecer tudo isso. E o coração daqueles 2 discípulos ardeu. O coração nosso, da igreja, só vai arder quando houver a sã doutrina. Só quando houver a mensagem de fato expositiva. E o coração vai arder. Porque os 2 discípulos chegaram ali no final, convidaram Jesus para ficar com ele, Jesus orou, partiu o pão e Jesus sumiu. E quando Jesus sumiu, um ou outro vai falar assim, porventura, não ardia o nosso coração quando ele nos expunha a mensagem? Quando ele estava falando sobre a mensagem do Evangelho, ou seja, do Cristo que teria que vir e padecer todas essas coisas, nosso coração não ardeu? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, fidelidade apostólica como guarda da verdade. É necessário ter zelo pela sã doutrina. Vigilância, principalmente, contra o erro. E Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho poderia cumprir fidedignamente na vida da igreja, na vida daqueles presbíteros que estavam ali em Éfeso, trabalhando na igreja do Senhor. Subtópico 3, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível, subtópico 3. O apóstolo também revela pressentimento acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testificava o quê? Prisões e tribulações em Jerusalém, pois considerava sua vida sem valor diante do chamado. Sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho. Então, Paulo, ele sabia do seu futuro, mas ele não deixou de ser fiel, né? Ou seja, fidelidade diante do futuro. Então, hoje nós estamos aqui e queremos ser fiel diante de Deus. E que nos aguarda amanhã? Continuar sendo fiel ao Senhor, continuar humilde, reconhecendo que nós precisamos do amor do Senhor, precisamos da misericórdia do Senhor, reconhecendo que nós precisamos da palavra do Senhor todos os dias, diariamente, e precisamos da oração, nos colocar diante do Senhor na oração, no clamor, porque o coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Então, Paulo ele foi fiel no tempo presente e no futuro também. E principalmente, não existia para ele futuro de triunfo, de glória.
Por quê? Porque ele vai dizer, ele tinha um pressentimento porque afirmava que o Espírito Santo, aqui vai dizer no subtópico 3, o Espírito Santo já falava já no coração dele, testificava que prisões e tribulações aconteceriam em Jerusalém. Aconteceria tribulações e aconteceria prisões. O futuro dele já estava assim, dessa forma, que ele padeceria por tudo isso, por amor da igreja do Senhor. Mas a consciência dele estava limpa. De que adianta, irmão? A gente ter um futuro triunfalista, um presente bom, tudo tranquilo, deixando as coisas de Deus tudo de lado, mas a nossa consciência nunca vai estar limpa. Para nós termos uma consciência limpa, nós precisamos andar na onde o Senhor quer que nós andemos, no temor do Senhor, porque Ele é o princípio da sabedoria. De que adianta ensinar aqui e saber tantas coisas, se o temor do Senhor não estiver na nossa mente e no nosso coração? Então a consciência limpa, ela é fundamental na minha e na tua vida, pois Paulo havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho. Ele chegou a falar: não tenha minha vida como preciosa, contanto que cumpra em mim a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é ruim, ainda que Paulo passou por provação, por dificuldade, e o Espírito Santo testificava que prisões aconteceria. Não, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos, assim diz a sua palavra. Glória a Deus, irmãos. Que lição maravilhosa. O tópico 2, vamos lá? O tópico 2 vai falar sobre advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Então Paulo vai fazer advertências, principalmente ali para os presbíteros, falando a respeito dos falsos mestres. Subtópico 1 do tópico 2. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos, isto é, supervisores do rebanho. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores. Então, qual que é essa função? Essa função não nasce de ambição pessoal, como eu disse anteriormente, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior. Parece, agora ficou leve, ambição pessoal, agora... Não, quando há verdade, não nasce da ambição pessoal, mas nasce do comprometimento que vem da vocação divina sobre as nossas vidas. E existe uma responsabilidade ainda maior, irmãos, pois o rebanho pertence a quem? A Deus, e foi adquirido com o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, o rebanho foi adquirido. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. Então, aqui vai falar da fonte, né, do subtópico 1 do tópico 2. Advertências, né, aos presbíteros contra os falsos mestres. E o Espírito Santo, ele é o originador, é ele que vocaciona, é ele que chama. Na própria epístola que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, né, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios ali, capítulo 4, versículo 11, que ele constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para presbíteros. Vamos ler, para que eu não fale coisas aqui que da minha própria boca, porque a gente pode colocar alguma coisa aqui em esquecimento, né? Aqui, ó, já achei. Efésios, capítulo número 4, versículo de número 11, vai dizer: e ele mesmo, ele quem? O próprio Deus. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual é a finalidade disso, irmãos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, a vocação do Espírito Santo de levantar, de separar os ministros do Senhor, para que haja o aperfeiçoamento na igreja, para que a igreja não venha a se perder. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é o originador ministerial. E o apóstolo Paulo ratificou aqui, falou para os irmãos que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo, ou seja, não foi simplesmente alguém que se promoveu. Ele levantou, o Espírito Santo levantou, continua levantando, né, para que haja saúde espiritual na vida da igreja. Mas para isso é necessário ter a saúde espiritual, principalmente do obreiro, não é? Nós devemos cuidar de nós mesmos, é o textuário que vai dizer, e também zelar pela própria vida espiritual e testemunho.
para que assim nós venhamos ter credibilidade na chamada do qual o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? O subtópico 2 e o tópico 2. É bastante informação, né, irmãos? O perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Então, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O apóstolo adverte que lobos cruéis surgiriam tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade da própria, para atrair discípulos após si. Então, ele falou assim, vai surgir no meio de vocês lobos vorazes. E eles vão surgir de fora da igreja e de dentro da própria igreja agora. Paulo está advertindo ali. O perigo real ele era contínuo, ele era real, era contínuo, contra os falsos ensinos, falsas doutrinas. Mas qual que era essa finalidade? Esses mestres movidos por interesses egoístas. É por isso que tem os falsos mestres. Eles são movidos por interesses egoístas. Representa ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da igreja, até os dias de hoje. O perigo real continua sendo real nos nossos dias, né, e continua sendo contínuo contra essas falsas doutrinas. Irmão, eu coloquei tanta de caneta aqui, eu marquei algumas questões sobre esse perigo real que acontece nos dias de hoje, acontecia já nos dias de Paulo e acontece nos dias de hoje. Vamos lá? Jesus falou sobre isso? Sim. João capítulo 10 e versículo de número 8. João 10, 8 vai dizer assim. João 10, 8. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvidos. Todos que vieram de mim são ladrões, são salteadores. O que é salteadores? Que roubam mesmo. Esse é o interesse, né? Dos falsos mestres, dos falsos profetas. Esse é o interesse de roubar a igreja, principalmente financeiramente. E hoje as pessoas parece que têm medo de falar disso. Irmãos, isso está na palavra de Deus. Roubam descaradamente. O lucro deles, o ventre deles, né? O lucro do dinheiro. Tosqueia as ovelhas. Vai falar no livro de Ezequiel, capítulo de número 34. A gente vai ver um pouco mais adiante. Mas o próprio Jesus são ladrões, são salteadores. Pedro vai falar disso também. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo de número 1. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 1 ao 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, já surgiram lá atrás. Assim como surgiu, está no presente ali, o próprio Pedro falando. Também haverá posteriormente falsos mestres entre vocês. Introduzirão heresias destruidoras, que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a palavra, não tem zelo nenhum. Chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. São poucos, irmãos, são muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Irmãos, quantas pessoas falam, é crente? É sem vergonha. Por causa desses falsos mestres, o caminho de Deus, ele é impedido, ele é difamado no meio da sociedade. Porque tem esses maus exemplos. Obreiros fraudulentos, obreiros que roubam o povo de Deus, que o lucro deles está no dinheiro. É por isso que o caminho do Senhor ele é difamado hoje. Mas o Senhor Jesus falou assim, melhor lhes fora nem ter nascido, ou seja, ou mesmo ter colocado uma corda no pescoço e ser lançado ao mar, porque é necessário que venha escândalo. Mas ai daquele que vem esses escândalos. Porque as coisas vai ficar difícil, irmão. E já está ficando. E no versículo 3, movidos por avareza. O que é avareza? Ganância. Eles exploram vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação já está decretada há muito tempo e não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Não caiu no esquecimento. Deus tem registrado o memorial diante dele, e a nossa vida está lá registrada. Tem os livros, e principalmente o livro da vida, do qual está registrado. E o próprio Senhor ele vai falar ali, né? As palavras que vocês falaram para mim foram duras, porque vocês falam que é melhor servir o mundo do que servir a Deus, e foi difícil eu ouvir essas palavras, mas para aqueles que foram fiéis, existe um memorial diante de mim, e eu não farei acepção entre o justo e o injusto, entre o ímpio e o justo, pelo contrário, tem escrito, tem registrado, é reservado, tudo que está escrito, porque parece que o ímpio é que dá certo, e o crente sempre passa por provação e por dificuldade, e nunca dá certo.
mas existe o memorial. E Deus sabe, irmão, do que nós passamos e do que nós iremos passar. E Ele tem na sua mão o consolo, tem a resposta e tem a solução e a saída para todas as coisas difíceis que nós possamos enfrentar nessa vida. Amém? Depois vai falar também de Timóteo, Paulo falando para o próprio Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 2, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2, que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, do qual as pessoas terão como comichões os ouvidos, não querendo ouvir a verdade, e amontoarão para si mestres, para que falam coisas boas, coisas que suavizam, que ficam suaves, que não confrontam o pecado, que não confrontam a sua vida. E Paulo fala assim que nesses tempos, nos últimos tempos, acontecerá isso. Tanto em 1 Timóteo como em 2 Timóteo, no capítulo 4. Amontoarão para si mestres, doutores. Mas, ó Timóteo, ser sóbrio. Pregue a palavra de Deus, cumpre a obra de um evangelista, seja fiel. Não importa quanto você vai ter de visualização, não deturpa a palavra de Deus, pregue ela fidedigna. Não mude o teor. As pessoas estão mudando o teor para ter like, para ter isso, para viver só disso, para ter engajamento. O primeiro canal no YouTube, irmão, não serve de falar isso, não tem contra nada. A pessoa que tem o primeiro canal no Brasil do YouTube, ela vai falar sobre cunho evangélico, mas não tem nada sobre administração. Eu poderia muito bem, o que adianta abrir um canal assim e atrair milhões de pessoas, milhões e milhões e milhões, 70 milhões de pessoas me seguirem. Se eu deturpar, se eu mudar, é melhor ter nada de escrito, mas falar a palavra de Deus fidedignamente e ser fiel ao Senhor. Paulo vai dizer, ó, essas mãos me deram sustento, eu não estou aqui por causa do dinheiro, tenho trabalho, trabalha. Paulo vai dizer ali para os irmãos de Tessalônica, aquele que não trabalha também não come. O obreiro é digno do salário, sim, é digno, mas se você tem o seu trabalho, trabalhe, ensine a palavra de Deus, porque nós iremos receber do Senhor o nosso galardão. A minha recompensa está no Senhor, a sua recompensa está no Senhor, ainda que você não ganhe nada, nem um centavo, irmão. Você faça pela obra do Senhor, faça com amor, porque nós iremos receber do Senhor. A nossa recompensa está no Senhor, iremos receber o galardão das mãos do Senhor, e isso é o suficiente. Amém? Glória a Deus. Então o perigo real continua sendo assim. Como que nós iremos reconhecer então, irmão, um falso profeta? Mateus 7, do 15 ao 20. 7, 15 ao 20. Para resumir, pelos seus frutos o conhecerão. Vocês vão reconhecer esses falsos profetas. Pelo quê? Pelos seus frutos. O fruto não é do Espírito. O fruto é deles mesmo. O engano está nele, né? As palavras fingidas estão nele. E muitos, irmãos, não são poucos, muitos, eles estão difamando o caminho do Senhor. Muitos estão difamando o caminho do Senhor. Amém? Dá para você reconhecer o falso profeta pelo fruto. Jesus vai dizer, pelo seu fruto conhecereis. Não pode uma árvore boa dar fruto mau. E nem uma árvore má dar fruto bom. Pelos seus frutos conhecereis. É o alerta que o Senhor Jesus deixou para a vida da igreja. Vigilância espiritual como dever permanente do pastor. A vigilância espiritual como um dever nosso, do pastor, né? Eu não sou pastor, mas todo pastor, um líder que foi chamado, precisa ter vigilância espiritual. Ela deve ser o quê? Permanente na vida do pastor. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor, irmão, fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. Essa exortação, Paulo, também se aplica à igreja de hoje. Essa exortação, como Paulo deu aqui para os irmãos, também se aplica na igreja de hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Então, os líderes da igreja precisam estar atentos ao Senhor, ter vigilância espiritual. E é um dever de quem? De cada líder. É dever permanente. Vigiar implica, irmãos, cuidar. E como eu falei no subtópico anterior, sobre os falsos mestres, Paulo tinha esse zelo, ele tinha o cuidado, né? Ele tinha a vigilância de alimentar o rebanho, de proteger o Senhor, né? Proteger o rebanho do Senhor com amor, ele fazia isso com amor, humilde, fiel, seguindo o exemplo do bom pastor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo do 1 ao 6. Rapidinho.
Irmãos, como é maravilhoso, né? A palavra de Deus, ela é tremenda, tremenda. Olha lá, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo do 1 ao 6. 2 Coríntios, irmãos. Eu coloquei primeiro, mas é 2 Coríntios, capítulo de número 11. Pronto, já achei aqui. Pronto. Paulo vai dizer ali para os irmãos de Corinto. Presta atenção aqui, irmãos, sobre o dever, a vigilância espiritual, o dever permanente do pastor. Paulo tinha o zelo, tinha cuidado com o rebanho, fazer isso com amor, com fidelidade, não é? E hoje, isso se aplica também na igreja de hoje. Líderes e membros também, são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Por quê? Porque os falsos mestres estão aí, né? E Paulo vai dizer assim para os irmãos da igreja de lá: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que vocês já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Se vem outras pessoas falando de um outro evangelho, de outro Cristo, ou seja, de facilidade. Principalmente ele está falando para a igreja de Corinto, do qual Paulo saiu de Éfeso e ficou 3 meses ali na Caia, em Corinto, pregando ali. Ele vai demonstrar aos irmãos. Por isso que ele escreveu 2 cartas longas, 1ª e 2 Coríntios. Vocês toleram isso muito bem. Está demonstrando os irmãos ali. Porque supõe nada ter sido inferior a esses superapóstolos, Paulo está dizendo. Eu não fui nada superior a esses superapóstolos. Versículo 6. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Ou seja, os superapóstolos, eles vinham com palavras persuasivas, fraudulentas, a fim do quê? Do lucro, do dinheiro, de serem bem reconhecidos. E Paulo não era reconhecido pelo tanto que ele sofreu, pela fidelidade que ele teve, pelo zelo que ele teve sobre a igreja de Corinto durante suas viagens missionárias. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Hoje, líderes e membros são chamados a permanecer atentos e firmes a palavras, principalmente sensíveis à voz do Espírito, reconhecendo quem está conosco. Paulo não era reconhecido. Paulo fez a sua defesa ali. Quantas cartas aqui ele não escreveu? Né? Cerca de 1/3 do Novo Testamento Paulo escreveu. Mas quanto que ele não sofreu? E as pessoas não o reconheciam. Não importa se você não é reconhecido, irmão. A questão prática agora. Importa que o Senhor te reconheça, mas que você não abandone. Continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. É isso que vai dizer a epístola ainda em 1 Coríntios, capítulo número 15, bem no final. O último versículo vai falar sobre isso, amém? O tópico 3, já entrando para o encerramento. Falei bastante, né? Porque é uma lição que é necessário nós estudarmos mais a fundo. Não superficial, só para ter like aqui. Esquece isso. Pode ter 2, 3 views aqui, não tem importância. Mas que seja fidedigna ao Evangelho, aquilo que nós precisamos aprender do Senhor. Porque, irmão, todo lugar que nós iremos aprender. Eu já fiz, né? Eu tenho o nível superior, estudei tudo. Não traz paz para a alma. Não traz paz para mim e para a tua alma. Mas Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, Jesus está falando na palavra do Senhor, em Mateus 11. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a tua alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A única forma da gente aprender neste mundo que vai trazer descanso e alívio para mim e para a tua alma é a palavra de Deus. É o único livro no planeta que você lê ele na presença do autor, que é o Espírito Santo. Eu já li bastante coisa, tenho bastante livro e tal, mas não adianta. Para conhecimento isso é bom. Mas o único que vai dar alívio para mim e para a tua alma é aprender do Senhor. Por isso que nós reforçamos aqui e somos tão, esmiuçamos a palavra de Deus
nós termos entendimento. Essa lição venha trazer proveito para nossa mente, para o nosso coração e colocar na praticidade, no nosso dia a dia. Amém? Tópico 3, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Esse é o tópico 3. O subtópico 1, a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega aos presbíteros a Deus. Ele acabou de admoestar, de advertir os presbíteros ali sobre os falsos mestres, sobre como ele foi fiel, né, do Senhor, com lágrimas, como que ele se lançou aos pés do Senhor. Então, após ele concluir a sua exortação, Paulo entrega aos presbíteros a Deus e a palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. Então, Paulo entrega a Deus, para que aqueles homens de Deus, aqueles homens pudessem usar a palavra do Senhor fidedignamente, não menosprezando a palavra de Deus e nem a oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo... Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo de número 2. Paulo vai dizer, nós não vamos sair daqui. Não é lícito que deixamos a palavra do Senhor e sirvamos as mesas. Não é lícito que eu ocupe outras coisas, a não ser que seja a palavra de Deus. E ali estava tendo uma discussão, né, sobre a questão da logística, da arrecadação do alimento, estava chegando para as viúvas gregas, né? Não estava chegando tanto de alimento necessário. Paulo vai dizer, separai para vós 7 homens, cheios do Espírito Santo de sabedoria, ou seja, o diaconato. Ele é necessário para atender essa demanda. Mas Paulo fala assim, nós, porém, perseveraremos no ministério da oração e no ministério da palavra. Oração, palavra, ministério da oração e o ministério da palavra. São ministérios invisíveis ao olho humano, não traz glamour nenhum, mas nos faz permanecer fiéis ao Senhor. Nos abre a nossa mente, o nosso coração. Você não pode ter um cargo ministerial nenhum na igreja, mas se você permanecer no ministério da oração e da palavra, do qual ninguém vê, o Espírito Santo te vê e te capacita, te dá força para você vencer todas as dificuldades suas do dia a dia e todas as dificuldades futuras do qual o dia mal chega na nossa vida. E quantas vezes eu falei, Senhor, já era para mim ser evangelista, já era para mim ser isso, ser aquilo. E uma vez eu cheguei, o Espírito Santo me levou a essa palavra. Permaneça fiel no ministério da oração e no ministério da palavra. Não adianta ter uma carteirinha da igreja, como pastor ou isso. As pessoas correm para isso. Não adianta você ter o título lá na carteirinha, só que você menospreza o ministério da oração e no ministério da palavra. Seja fiel ao ministério da oração e no ministério da palavra, que o Senhor vai abundar sobre a sua vida, vai transbordar a sua vida de graça, de poder, de unção, de fidelidade, de amor, de zelo, irmão. O Senhor Jesus não deixará você na mão, se você não desprezar o ministério da oração e nem o ministério da palavra. A palavra de Deus como fundamento é necessário no ministério. Você pode ser o ministro que for, se você não tiver palavra, não tiver oração, isso não é válido diante de Deus. Você pode ter a carteirinha, mas você está desqualificado diante de Deus. Você não pode ter a carteirinha, mas se você estiver firme e fiel no ministério da oração e da palavra, você está classificado e você está aprovado diante do Senhor. Seja um obreiro, Paulo vai dizer para Timóteo, que não tenha que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, esse daqui é o ministério genuíno. Ele começa na oração e na palavra. Depois ele vem as suas ramificações, do qual o Espírito Santo capacita e vocaciona. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer que ele separou. Existem sim os ministérios, nós não estamos contra isso, mas é necessário nós dedicarmos ao ministério da oração e da palavra. Paulo falou assim, não vou perder meu tempo com essas coisas aí. É necessário e importante, sim, levante diácono. Nós perseveraremos no ministério da oração e no ministério da palavra. Glória a Deus. Então o verdadeiro líder jamais se coloca acima das escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Então o verdadeiro líder, ele não se coloca acima da escritura. O super apóstolo se colocava acima, né? Esses falsos mestres também se colocam acima. Mas o verdadeiro líder não se coloca acima. Ele se torna humilde com zelo, com amor, com fidelidade ao Senhor, para que a Escritura possa governar a sua vida. Pois assim a palavra, né, na igreja, ela preserva a igreja firme e
frutífera. Glória a Deus. Subtópico 2, tópico 3. O exemplo do desprendimento e serviço cristão. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riqueza, nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir as necessidades e ajudar os que estavam com ele. Desprendimento. Eu não estou preso. Que adianta, irmão? Né? Você tem lá, pode ser em rede social, pode ser na comunidade, você está preso. Você não puder falar o que você tem que falar. Quantos heróis da fé não fizeram isso também no século XIX? Falando, o próprio missionário, esqueci o nome dele, me fugiu, George Miller, agora eu lembrei. O próprio George Miller foi um missionário que levantou 5 orfanatos ali na Inglaterra. Ele vai dizer assim, ó, não quero mais salário. Ele viveu pela fé, porque ele via se ele tivesse salário, ele teria que ficar preso. A palavra teria que ser sempre macia, sempre massageando o ego. Não estou falando que o obreiro não pode ser ele não pode ser ríspido demais. Ele tem que cuidar da ovelha de Deus, do rebanho de Deus com amor, com fidelidade, sabendo que o rebanho não é dele, é de Deus. 1 Pedro vai dizer isso no capítulo de número 5, sabendo que existe o sumo pastor que vai dar para você a recompensa. Amém? Mas Paulo estava desprendido das coisas. Eu falo, ó, eu não precisei de nada, de dinheiro de vocês, não pedi dinheiro, não pedi nada. As minhas próprias mãos fizeram isso. Mas ele admoestou a igreja, vocês fazem isso com o superapóstolo. As pessoas fraudulentas, vocês dão dinheiro, vocês dão carta de recomendação, vocês fazem essas coisas aí, faz muito mais ainda. Acaba até acatando o outro evangelho que eles pregam. Mas Paulo estava desprendido, exemplo, ele passa esse exemplo para a igreja, para os irmãos, de estar desprendido. Paulo estava desprendido, não cobicei riqueza, não cobicei prata, não cobicei ouro, eu trabalhei com as minhas próprias mãos para suprir as necessidades e ajudar os que estavam com ele, comigo. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 34, irmão. Eu tenho que falar isso. Ezequiel 34, do 1 ao 6. Ezequiel 34. Meu Deus do céu. 34, do 1 ao 6. Profecia contra os pastores infiéis na época de Israel, no Antigo Testamento. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor, Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Naquele tempo, apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. O próprio Deus falando ali com os falsos pastores. Vai dizer que eles apacentavam a si mesmo. Os falsos pastores apacentavam, ó. Vocês apacentam a si mesmo. Vocês não deveriam apacentar as ovelhas? Superapóstolos, depois no Novo Testamento. Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer. O próprio Pedro vai falar: e farão negócio de vós. Eles vão fazer negócio mesmo. Vai virar lucro, fazer negócio, vou tirar tudo que pode, mas sendo falso, visando somente o lucro, todo tipo de avareza. Vocês comem a gordura das ovelhas, vocês vestem-se da lã das ovelhas, vocês desnudam ela, matam as melhores ovelhas, não apacentam o rebanho, vocês não fortalecem as fracas. Quantas igrejas no dia de hoje?
Pregue o evangelho da forma que é. Irmão, se nós pregarmos o arrependimento, não vai ter público. E o público que tiver vai ser aquele que de fato o Senhor chamou. João Batista, ele pregou 6 meses e ele foi pedir a cabeça dele numa bandeja. E quantas pessoas, irmão, você quer pregar a palavra de Deus genuína do jeito que ela é? Pregue. Mas se prepare para o confronto. Se prepare para o confronto. E aqueles falsos pastores, eles apacentavam a si mesmo. Não fortaleciam as fracas, não curavam as doentes, não enfaixavam as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas dominavam sobre elas com força e tirania. Força e tirania. Pastores rudes. Em vez de apacentar com calma, levar as águas tranquilas, a paulava, né? Pegava o pau e batia na cabeça das ovelhas com força e com tirania. Mas eu disse aqui, vou dizer de novo, em 1 Pedro capítulo 5, o próprio Pedro vai falar assim, não apacente o rebanho de Deus como por força, e nem como tendo domínio sobre ele, mas com amor e com zelo, sabendo que tem um sumo pastor, e vocês vão prestar conta disso. Amém? Os falsos pastores, os superapóstolos do Novo Testamento. Paulo estava desprendido. Amém? Existe também, irmãos, as ovelhas? Sim. As ovelhas gordas. Do versículo 17 a 22. Ezequiel ele vai admoestar ali os falsos pastores. Vai admoestar que eles não cuidavam das ovelhas, que eles faziam isso, que eles queriam somente o lucro, a lã, a gordura da ovelha. Mas no versículo de número 17 até o 22, irmãos, isso aqui precisa ser falado. Quanto a vocês, minhas ovelhas, Deus falando com as ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ou seja, a ovelha está na casa de Deus, está recebendo alimento espiritual, está sendo bem cuidada, está sendo bem tratada. E Deus falando aqui, será que já não basta a boa pastagem para vocês? Ainda precisam pisar aos pés o resto do pasto? Continua, e não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Ou seja, água limpa, a palavra, o culto, a liturgia, está numa igreja fiel, digna. Mas não, ainda precisam turvar o resto com os pés. As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisam, outras ovelhas. Que vocês pisaram com os pés e beberam o que vocês turvaram com os pés. Versículo 20, do capítulo 34. Por isso, de Ezequiel, por isso assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. O próprio Deus fala, eu vou julgar a causa. Visto que com o lado e com os ombros vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda a parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Tá falando de ovelha mesmo, meu irmão Ezequiel? Tá falando de pessoas que eram ali pastoreadas, e tinha ali os membros da igreja, nos dias de hoje, os membros da igreja, intolerantes. Tudo acontece com eles, ninguém ama eles, só acontece coisa ruim com eles, fazem de vítima, perseguem ainda outras ovelhas, ovelha gorda. E Deus falou assim, eu mesmo vou julgar entre ovelha gorda e ovelha magra. Por que a ovelha fica magra? Porque não existe compaixão e amor. Visto que com um lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres. Ou seja, pisoteiam. Dão empurrões. Não deixa que aquela ovelha magra cresça, seja gorda. São intolerantes. Farisaísta. É difícil, irmão. É difícil. Mas Deus vai fazer juízo. Rechaçam todas as ovelhas fracas, até que não tenham mais espaço por toda a parte, ou seja, até que não tem espaço no grupo, até que não tem espaço na igreja. Nos dias de hoje, lá naquele tempo já existia isso, e nos dias de hoje continua. Persegue os próprios membros, persegue os outros membros da igreja. As próprias ovelhas perseguindo outras ovelhas gordas, tão farta, e a mais fraquinha ali que é para apoiar, que é para ajudar e dar empurrões. O próprio Deus falando ali no Antigo Testamento com Ezequiel, rechaçam as fracas, até que tenham espalhado por toda parte. Mas Deus fala, eu livrarei
as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina. Eu vou livrar ela das mãos das próprias ovelhas gordas. Eu vou destruir. No versículo 14 vai dizer: o Senhor vai fazer justiça. Irmãos, não é brincadeira não. Por isso que tem que ter humildade, perseverança, considerar os outros superiores a vós mesmo. Tenha temor, irmão, de falar pelo amor de Deus do outro irmão. Deus, ele vai trazer juízo. Amém? Finalizando, Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos, e não pela exploração do rebanho, o serviço cristão. Amém? Ensina que o serviço autêntico é marcado pelo serviço sacrificial, pelo cuidado com os fracos, e não pela exploração do rebanho. O último, o subtópico 3, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Agora sim, a despedida. O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Éfeso. Suas lágrimas expressam sofrimento, zelo pastoral e amor sincero. É isso, irmãos. A despedida é marcada com amor, comunhão e lágrimas. O encontro termina primeiro com oração, depois vem as lágrimas, vem os abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual que Paulo tinha com os líderes. Ele poderia muito bem sair dali e ir para Jerusalém, lá de Corinto, mas não. Ele volta, percorre ali metade do caminho, aproximadamente quase 1.000 quilômetros, para exortar os irmãos ali de Éfeso, o zelo que ele tinha. Suas lágrimas expressam sofrimento. Paulo sofria ou não? Sim ou não? Zelo pastoral que ele tinha e amor sincero. Amor seja não fingido, como o próprio Paulo vai dizer. Aleluia. O cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio, o cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina, sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Então, como é necessário, irmãos? O que é necessário para não perder a chama dentro da igreja? Da comunhão, a chama da oração na igreja local, a chama da devoção sincera a Cristo. 1 João 1,7 vai dizer assim, primeira Epístola Universal de João, do capítulo de número 1, versículo de número 7. O próprio João, o apóstolo João, ele vai admoestar a igreja. Vamos ler junto aqui esse último versículo? 1 João 1,7, já encerrando. Vai dizer assim: se andarmos na luz, é uma condição, se andarmos na luz, como ele na luz está, como o Senhor na luz está, nós temos comunhão, a chama da comunhão, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ah, esse Senhor me purifica de todo pecado. Você está andando na luz? Ah, o sangue de Jesus me purifica. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus me purifica. Você está tendo comunhão uns com os outros? É necessário andar na luz. É necessário ter comunhão uns com os outros para que o sangue de Jesus, sim, nos purifique de todo pecado. Não percamos essa chama. A chama do Espírito Santo. Né? Que a despedida acontece, irmão, na nossa vida. Nós estamos aqui, né? Vai para cá, vai para lá. A transitoriedade da nossa vida é muito breve, Deus tem seus planos, mas quando a despedida chegar, que as pessoas que você deixa o legado, que elas lembrem de vocês, com amor, em comunhão e lágrimas, como esse irmão me ajudou, como esse irmão, né, somou, não foi um testemunho ruim, mas um testemunho que deixou saudade, e isso deixou saudade para os irmãos, porque eles choraram, porque Paulo falou assim, vocês não verão mais o meu rosto, e então eles choraram muito, ficaram ali com o apóstolo Paulo, mas a igreja ela vai permanecer viva quando guarda a sã doutrina, sem perder a chama da comunhão. Que glória, irmãos. Que Deus abençoe aos irmãos, né, por essa lição, na minha vida, na nossa vida, e que possamos aprender do Senhor, e que aprendendo do Senhor encontraremos paz para a nossa alma. Amém? Que Deus possa capacitar cada irmão, cada irmã,
Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe em nome de Jesus. Oremos a Deus. Querido Deus, mais uma vez eu te louvo. Senhor, eu te agradeço, te exalto, Senhor, por esta aula. Pai, como o Senhor tem falado, Senhor, na preparação desta aula, Senhor. Ainda que demanda tempo, seu esforço, Pai Celestial, não tem importância, Pai. O importante é estar com o Senhor, aprendendo do Senhor, que continua manso e humilde. E só assim, Pai, é possível encontrar descanso para a nossa alma, Senhor, em Cristo Jesus, através do ensino da Tua palavra, através do aprendizado da Tua palavra, sabendo, Pai, que o temor do Senhor, ó Deus, é um princípio da sabedoria. Continue colocando o temor nos nossos corações, Senhor, antes de intitularmos sábios, Senhor, e principalmente humildade, Pai, para reconhecer que não somos ninguém, estamos totalmente na Tua dependência. Abençoa, Senhor, todos que irão assistir essa aula, ó Senhor, a minha vida, a nossa vida, que permaneçamos, Senhor, debaixo da Tua potente mão, Pai, para que estejamos, Senhor, diante do Senhor, ó Pai Celestial, na dependência, Senhor, no Teu amor, no zelo, na chama, Senhor, da comunhão, que é possível somente andando na Tua luz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os irmãos, a todos, Senhor, que irão ministrar a aula, Senhor, aqueles que irão assistir essa aula também, Senhor, de alguma maneira alcance, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te louvo, te agradeço. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Nos vemos, então, na aula de número 8. Foi uma aula bem extensa, nem sei quanto tempo que deu, mas foi uma aula extensa. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, a minha vida. E esqueci, eu sempre esqueço, irmão. Se inscreve no canal, dê o seu like aí, para que possa vir, coloca lá, ative lá em todas, para que possa vir notificação dos próximos vídeos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Amém.